Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju. Esse é o Energias da Semana, onde você, com os oráculos, você e os oráculos, vamos tirar mensagens para ajudar nos próximos dias, ok? Então, oráculo número 1, oráculo número 2. Então, vou dar uma dica para vocês escolherem o oráculo. Para quem se conecta mais com a energia da terra, com as plantas, opção número 1. Para quem se conecta mais com as fadas, com a energia do ar, da beleza, do mistério da floresta, opção número 2. Tá? Então escolha essa opção. Vou acender mais uma luzinha aqui. Enquanto eu preparo a nossa energia para poder ler, já vai pensando na sua semana. Não é pergunta, né? Mas vai pensando nessa energia e vai também escolhendo sua opção, certo? Então vamos lá. Então, vamos começar com a opção número 1. Tá, chegamos na opção número 1. Vamos ver aqui. Bom, aqui tem a energia do regador, né? Que fala, né, de pedir, compartilhar, fardos. Então, essa carta ela fala muito de uma energia do que está ficando para trás, né? E talvez a mesma ajuda que você está precisando não vai precisar mais. Os fardos que eram mais pesados já não vão estar mais. Então, a necessidade de se nutrir, né, como uma planta, né, de precisar regularmente estar ali, né, tendo alguém para te ajudar, não vai precisar mais. Essa energia está ficando para trás. Agora vem mais uma energia voltada aqui para o manjericão, que é uma energia de prosperidade, de sorte, de amor, né? Então, tudo isso que passou foi muito importante, mas já não vai ser mais uma constante. Agora as coisas mudam para essa energia aqui do manjericão, né? Então, aproveitar esses bons ventos, né? Temos aqui a carta do caldeirão, falando de oportunidade, criação, carinho.
a carta do semear, né? Planejamento, definição de intenções, otimismo. E temos a carta aqui da neve, né? Descanso e contemplação. Aqui vem muito um ciclo, né? Começo, meio e fim. Tudo começa com planejamento. Apesar dessa carta ter saído aqui no meio, ele começa... apesar aqui no meio, a gente começa com planejamento. Mas esse planejamento, por que ele está aqui no meio? Porque ele precisa ter a oportunidade. Então você precisa ter o espaço para poder semear, para poder planejar, para poder começar a dar os primeiros passos. Então, tudo que você for fazer, tudo que você vier a vir fazer nesses próximos dias, vai ser nessa energia de vou fazer com paciência, por isso eu preciso me planejar, porque vai dar certo, porque vai funcionar, porque vai prosperar, tá? E com isso depois vem o descanso, a contemplação dessa realização, tá? E pode demorar um pouco, às vezes você vai fazer algo essa semana e você só vai ver resultado daqui 1 mês, 2, ou até mais, que é o tempo de uma estação, né? Mas é importante essa paciência. E essa paciência, ela só é fácil de ser, mais fácil, né? De ser contemplada, esperada, porque você planejou, né? Atitude sem planejamento, a gente também não tem noção de tempo. Então fica muito mais difícil a espera, porque a gente sempre pensa que é mais rápido do que a nossa mente traz, né? E a realidade, ela é mais lenta, as coisas são mais devagar. E o conselho para você, então, vem com a primavera, né? Reconstruir, despertar, renascer. Então, tudo é uma fase que vai sempre pedir de você uma nova reformulação de quem você é, uma nova versão de você. Né? Não precisa ser grandes transformações, né? Vai ter fases da vida que vai pedir isso, mas tem outras que às vezes é uma mudança de uma pequena atitude vai trazer resultados diferentes. Então, é sempre estar se avaliando, aproveitar esses descansos que a vida dá para avaliar, olha, o que eu posso mudar, onde está diferente, onde eu preciso mexer, para poder começar esse novo processo de regeneração e reconstrução, tá? Então é isso. A fase difícil foi embora e agora vem um momento de sorte que você tem que utilizá-lo da melhor forma possível, ou seja, com trabalho, esforço, mas um esforço direcionado. E aí você verá só motivos para se orgulhar, tá? Lembrando que a gente usa, né, o termo da semana, mas se você quiser levar essa leitura a longo prazo, vai depender dos planos que você tem. E com isso, estende-se mais o tempo. Mas seja algo pequeno, algo grande, né, levar em consideração a leitura é importante, tá bom? Não vai embora sem seu like, sem deixar o seu like. Vamos lá para a opção número 2. Perdão. Ai, que linda. Todas são bonitas, né? Então, vamos lá. Você que escolheu a opção número 2 já começa com essa carta aqui da Princesa Esmeralda, né? A Princesa Esmeralda,
ela tá aqui, né, no cantinho dela, tá aqui plena, bela, né, com algumas realizações já feitas e concluídas, e começa-se uma nova energia aqui para você, que é a Lua Carmelo, ou seja, é uma energia de força, né, de magia, de força. Então você sai desse verde bonito e calmo e vai para um vermelho da ação, né, para um vermelho de atitude. Ela tá com a varinha na mão, né? Ou seja, ela vai lá e vai fazer alguma coisa, né? Ela bota pernas, cria asas e sai do lugar de conforto para um lugar de ação, tá? Então, temos aqui a sereia mística, temos aqui a tecelã de sombras e temos aqui o Green Man, né, que é o deus pagão aí da natureza. Então aqui fala, tem muito que é muito místico, né? Quem escolheu a opção 2 é lidar com as próprias sombras, né? É um lidar com as próprias dificuldades com segurança, porque você não tá sozinho, né? Ou sozinha. Você tem um protetor espiritual do seu lado, te conduzindo a partir da sua intuição para uma melhora pessoal, tá? Então, sair da zona de conforto e ir para uma ação requer um preparo de um treinador do seu lado, espiritualmente falando, que te leva para esse lugar do tipo, vai lá, eu tô com você, você consegue, você tem força, né? Eu te dou um pouco da minha energia, canalize de mim, né? Tire de mim o que você precisar para você continuar. Então aqui é uma. E você só consegue ver isso quando você consegue enxergar suas sombras, né? Que é o que te atrapalha, é aquilo que você tem medo. Então não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, sim, há um processo que pode vir de uma autossabotagem, porque aqui fala da tecelã, ela que tece as sombras, né? E aqui a gente está falando de você, não de outra pessoa. Então, há dificuldades que podem vir de um processo de autossabotagem. Nossa, mas eu estava tão bem, eu estava tão tranquila, tão calma. Mas será que precisa ficar assim? A gente precisa desses períodos, mas eles também precisam de tempo para terminar, para a gente recomeçar. E aqui sai no conselho a carta da inocência, né? Que é uma carta que a gente pode atribuir muito à sua criança interior, né? Abrace esse seu eu. Quando a gente vê sombras aqui e uma mulher abraçando um bebê com a inocência, a gente pode pensar o quê? O que que tem lá atrás, talvez da sua infância, da sua juventude, de anos atrás, até poucos anos atrás, que te traz, que você se via como uma pessoa inocente e que algo te tirou desse lugar, te mostrando uma verdade muito mais azeda, muito menos doce e que isso te traumatizou. Você precisa voltar nesse lugar. Não é só esquecer e deixar amargando o restante dos seus dias, né? É preciso voltar e ressignificar. É preciso voltar e analisar. É preciso voltar e não permitir mais que isso atrapalhe daqui para frente. Precisa se resolver, né? E como a gente resolve? Olhando para essa sombra, olhando para essa criança, olhando para esse lugar e resolvendo, tipo, entendendo por que que isso ainda me dói, por que que isso ainda me machuca, o que que eu posso fazer para me sentir melhor mediante a isso e como que eu não permito que isso me atrapalhe de avançar. Essas perguntas feitas para nós mesmos, a gente pode não ter nenhuma resposta imediata agora,
Mas você pode consultar nas cartas, você pode meditar sobre essas perguntas, você pode jogar isso na terapia, se você faz, né? Porque não dá para ser algo sem ter sido alguma coisa. Então, fechar os olhos para quem a gente foi, a gente perde uma noção de identidade e a gente também se perde no sentido de quem eu sou e quem eu quero ser. E o que, que eu quero, o que, que eu desejo ter. Então, fica tudo meio perdido e misturado. Então, olhar para trás serve muito para a gente entender a nossa história. Não para a gente viver lá atrás, mas para a gente olhar, entender, para poder fazer diferente aqui, agora, que é o tempo no qual a gente tem a ação necessária para poder funcionar, para poder dirigir o que a gente estiver dirigindo, que é a nossa própria vida, tá? Então, eu fico por aqui, desejando para você uma semana maravilhosa e não vá sem deixar o seu like, tá bom? Beijo grande, até, tchau, tchau.